chamado em cima. Ontem tivemos um culto na casa do irmão Alex, aí quem ia trazer a mensagem era o pastor Sebastião, mas a sogra dele ficou enferma, né, precisou ser hospitalizada. O irmão Adriano me ligou 1h30 perguntando se eu podia levar a palavra. E hoje quem ia trazer a palavra era o pastor Rodrigo, né, a gente não conhece o convidado do pastor Elton. Só que o pastor Rodrigo, o filho dele, se acidentou, ele também não pôde estar aqui hoje. Aí o Márcio falou, pastor Elton ligou para você trazer a palavra. Então eu lembrei que na quinta-feira o pastor Elton falou assim, que nós temos que estar preparados. Tem que ter sempre uma mensagem na Bíblia para essas ocasiões, para não sermos pegos de surpresa. Aí ontem à noite mesmo, graças a Deus o Senhor me deu uma palavra que se encontra lá em Romanos, capítulo 1, verso de 16 a 20. E já temos um pregador para o próximo domingo de manhã. Os irmãos sabem que temos impedimento, o pastor não poder estar, é o pastor Vladimir. Eu também não conheço a indicação do pastor Elton. Romanos, capítulo 1, verso de 16 a 20. Todos acharam, né? Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus e também grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém? Deus possa estar abençoando a sua palavra. O irmão César já orou pela minha vida, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos falar nesta manhã. Primeiro, o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, ele faz uma afirmação, né? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos. Aqui eu aprendo com a palavra do Senhor, primeiro, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Existem certas ocasiões que nós até temos a oportunidade de falar do amor de Deus, de evangelizar alguma pessoa, e muitas das vezes nós sentimos vergonha. Mas existe a palavra de Deus que fala assim: aquele que se envergonhar diante dos homens, também me envergonharei dele diante do Pai. Então nós não devemos nos envergonhar contra o Evangelho, porque o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus. E olha o privilégio que nós, como servos e servas de Deus, temos, de pregar o Evangelho. A palavra diz assim: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos essa oportunidade. Em outras pregações nós podemos observar, ou a Bíblia nos afirma isso, que antigamente os apóstolos, os profetas, eles não tinham essa facilidade que nós temos hoje mediante a palavra. Muitos profetas que profetizaram antes da vinda de Jesus, eles não tinham o Evangelho. Eles profetizavam através do Espírito Santo de Deus.
Deus falava diretamente com eles, para eles transmitir a mensagem para o povo. E o apóstolo Paulo faz essa afirmação, né? Não me envergonhe do Evangelho. Lembrando que o apóstolo Paulo também, outrora, perseguiu os cristãos, né? E ele chega a falar que não se envergonha do Evangelho. Aí, com esse não me envergonhe do Evangelho, no capítulo 16, eu aprendo com a palavra de Deus que devemos amar essa palavra. É aquele que ama, cuida. É aquele que ama, respeita. É aquele que ama, quer bem. E nós temos que amar a palavra do Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós hoje, é porque os servos do passado tiveram esse cuidado. Quantos servos perderam a sua vida? Né? Nós falamos aqui na escola dominical sobre prosperidade, sendo que a maioria dos discípulos, especialmente, tiveram mortes horríveis por causa dessa palavra, por causa do Evangelho. E hoje nós deixamos, às vezes, qualquer coisa nos tirar deste Evangelho, nos tirar da presença de Deus. Então, primeira subdivisão nesse versículo 16, devemos amar a palavra de Deus. Porque quando nós amamos a palavra de Deus, você também vai amar o dono da palavra. Você também vai amar quem te deu esta palavra. Devemos cuidar dessa palavra. É a manutenção, é transmitir na íntegra aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando você faz isso, você está cuidando da palavra, para que ela chegue aos nossos filhos. Eu tenho uma preocupação tremenda com o Evangelho no dia de hoje. O que os nossos filhos vai ver ou vai aprender daqui para frente? Devido à tamanha agressão ou deturpação da palavra que tem acontecido nos últimos anos. Devemos também falar do Evangelho, como eu falei no início. A palavra diz que assim, a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Só que assim, também nós devemos ter o cuidado que existem momentos que Deus te coloca em situações para você pregar o Evangelho. Mas você também tem que ter o cuidado, por exemplo, no seu serviço, no seu horário de trabalho. Se você tem oportunidade, amém. Mas se você não tiver, você está ali para trabalhar. Você não está ali para pregar a palavra. Dentro das possibilidades, sim. Porque às vezes o cara quer mostrar muita santidade. Na hora do trabalho eu prego. Mas o que o chefe está achando? O que o colega de trabalho está achando? Na hora do almoço, você vai almoçar, na hora do almoço eu aproveito para pregar a palavra. Mas será que a pessoa ali vai receber? Tendo oportunidade, se a pessoa abrir essa brecha, você deve pregar a palavra, que é uma oportunidade. Na parte B desse versículo, o apóstolo Paulo fala assim, que não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então o poder de Deus, ele consiste em palavra. Eu já ouvi falar, e é bíblico, basta uma palavra do seu Deus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Basta uma palavra. A Bíblia diz que ele falou, haja luz, e a luz passou a existir. Haja separação entre céus e terra, e houve separação, a terra passou a existir. Só quando foi na criação do homem, que aí se mostra a Trindade, que ele fala no plural, não no singular, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas foi através de uma palavra que ele criou o homem. E muitas das vezes, nós pensamos que as coisas para Deus é difícil. Você entra numa batalha, ou tem pessoas que vêm em batalha espiritual, parece que, igual tinha o pastor falando, na internet tem uma imagem do diabo e Deus assim, como se fosse um lutador de UFC, o diabo lá fortão e Deus fortão, como se eles fossem disputar. Não existe essa disputa. O nosso Deus é infinitamente mais poderoso que o inimigo. Só que às vezes, até nessa teoria pentecostal, eles querem mostrar que a parada é dura, que está lado a lado. Não. A palavra diz que o Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então o poder de Deus se considera na palavra. Como que a gente vai aprender sobre o Senhor Jesus? O ouvir da palavra. A palavra do Senhor tem poder. O apóstolo Paulo diz isso,
Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeus, também gregos. Ainda nesse verso 16, né, eu aprendo que só é salvo aquele que crê. Amém? É o que a palavra está falando. Se você não crê, não tem como você obter a salvação. E nós estudamos aqui sobre fé na quinta-feira, e sua fé, você está crendo em quê? Você está crendo no Deus da palavra? No Senhor Jesus Cristo? Ou você está crendo em imagem? Você está crendo em homem? Você está crendo em um objeto? O crer que produz salvação é o crer na palavra, é o que? O crer no Senhor Jesus. Amém? No verso 17, fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui eu aprendo com a palavra de Deus que nós servimos a um Deus justo. Amém? Deus de forma alguma ele é injusto. Nós estudamos aqui na lição da manhã que o povo lá em Jeremias, né, o povo cativo se rebelou contra Deus, mas Deus não abandonou o povo. Isso chama justiça. A lei da semeadura, né, quando Deus fala lá em Gálatas que tudo que o homem planta ele colhe, isso é justiça, irmão. É o livre-arbítrio. Deus não te obriga a nada, ele te orienta através da palavra, através de seus servos. Então isso eu creio que nós servimos a um Deus justo. E no verso 17 ainda, quando diz assim, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, eu aprendo aqui com a palavra de Deus que a palavra de Deus nos revela, né, sobre a Bíblia. E aí nós vemos tantas pessoas atrás de revelações, né, querendo o profeta revele alguma coisa. Quer revelação, irmão? Abre a Bíblia, leia a palavra, Deus vai te revelar tantas coisas, né? E o capítulo 29, do verso 29 do Deuteronômio, diz que as coisas encobertas são de Deus e as reveladas são para os homens. Então tudo que está na palavra, né, tudo que Deus permitisse, eu achou interessante que o homem soubesse, a palavra é muito clara, né? A palavra de Deus é simples, o homem que complica, né? Até, não sei se eu estava de Roberto, tem um hino que fala assim, né? A gente é que complica tudo. Então se você pregar o que está escrito, é simples, mas o que está acontecendo hoje em dia é que as pessoas querem enfeitar a palavra de Deus, querem falar o que Deus não falou. Ainda no verso 17, eu aprendo que a fé tem que ser trabalhada. Quando diz que a justiça de Deus se revela de fé em fé. O que é isso? Nós temos que ter um cuidado com a nossa fé. Alguém já falou se referindo ao amor, que é como se fosse uma planta. Se você não regar, ela morre. E a fé não é diferente. Você tem que trabalhar a sua fé cada dia, né? Saber em quem você está depositando a sua fé. Tem uma palavra que diz também que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e uns até se apostataria da fé. O que é isso? É deixar a fé de lado, ou usar a fé só quando eu preciso, e não pode ser assim, né? Em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, teve homens que entraram para a história, né, na Bíblia, que ficaram registrados pela fé. E volto a falar, naquela época não tinha Bíblia sagrada, não tinha Bíblia no celular, né? Você não jogava no Google, te dava uma palavra. Então aqueles homens, eles tinham fé de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os profetas, de Deus falando diretamente com ele, né? Até Abraão, quando Deus pede o seu filho, mas seria o filho da promessa, ele não questionou, simplesmente ele levou o filho para sacrificar. Mas o Senhor, por misericórdia, enviou ali um cordeiro. Mais um ponto aqui desse versículo 17: chegará um tempo em que não teremos mais a Bíblia, sofreremos perseguições. Glória a Deus, porque nós vivemos num país onde o Evangelho é livre. Você tem a liberdade de cultuar, como nós fizemos ontem ali,
na casa do nosso irmão Alex. Você pode chamar um grupo de irmãos para sua casa para cultuar. Você pode vir na igreja nos dias de culto. Ninguém vai te incomodar. Graças a Deus por isso. Mas existem países, principalmente os asiáticos e os países eu esqueci o nome agora, ditadores, né? Países ditadores comunistas, onde você não pode pregar a palavra de Deus. Nós tivemos aqui missionários que falaram que eles vão para países, não podem se identificar como tal e tem que fazer reuniões secretas, porque se alguém ali da vizinhança souber que eles estão pregando o Evangelho, eles são expulsos ou até presos. Então nós devemos glorificar Deus, porque aqui é liberado o Evangelho, a pregação do Evangelho, mas vai chegar um tempo em que seremos perseguidos e não teremos mais a Bíblia Sagrada. E aí você tem que guardar no teu coração, como o salmista diz, né? Guardei a palavra no meu coração. Você vai ter que pregar pela fé, pelo seu discernimento, junto com o Espírito Santo. Às vezes Deus prova a nossa fé, né? Como diz aqui que a fé, né, a revelação vem de fé em fé. Às vezes Deus prova a nossa fé. Deus coloca determinadas situações na nossa vida para que a nossa fé seja provada, né? Para ver se realmente você está firmado na sua palavra. Aqui no verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela no céu com toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nota-se que aqui a palavra de Deus está falando para alguém que tem conhecimento, para os homens que têm o conhecimento da verdade, mas agem de que forma? Agem com impiedade, perversão e injustiça. Então eu creio que o Senhor fica extremamente decepcionado, com esses homens que conhecem a palavra da verdade e fazem deturpação da palavra, querem deturpar a palavra, querem inverter, querem falar o que o Senhor não disse. Amém? E outro ponto também, servos de Deus, aqui a palavra não está falando para ímpio, pessoas que conhecem a verdade e cometem injustiça. Como eu falei, se nós servimos a um Deus justo, nós temos que procurar sermos justos, não é isso? O filho sempre não imita o pai, o filho não tem os pais como referência. Se nós servimos a um Deus justo, nós temos que praticar justiça. Será que isso que eu estou fazendo no particular, na minha casa, no meu trabalho, no caminho do trabalho, será que isso é justo? Nós devemos pensar em procurar praticar justiça com todos. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, erro, sou passivo de erro, mas eu procuro primar pela palavra, tanto de Deus quanto a minha, porque hoje nós vivemos um tempo que homens não sustentam a sua palavra. Muitas das vezes ele fala uma coisa, se o irmão não gravar, você disse, eu disse isso, eu não falei não, principalmente na nossa classe política, na nossa classe política. Então eu sou mestre, essa época agora de eleições, eles vão nas nossas casas, prometem, faz e acontece, quando são eleitos desaparece. Se o irmão for procurar, aí eles vão, Então nós, como servos de Deus, temos que procurar sermos justos, se você prometeu, irmão, cumpra. Se você falou que vai, se você falou que ia fazer, faça. Que muitas das vezes, onde você ganha crédito para poder até pregar o Evangelho, é através do seu testemunho. Eu estava estudando um livro que fala assim, o que a igreja não pode deixar de ser. Aí quando fala na questão, o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Será que é ficar pulando, falando em língua, fazer profecia? Não. Cheio do Espírito Santo é aquele que demonstra os frutos do Espírito. O pastor Elton também falou isso na quinta-feira. O que é o fruto do Espírito? Gozo,
paz, longanimidade, bondade, mansidão, amor. Quando você pratica esses frutos, você está dando testemunho, né? E a pessoa vai passar a acreditar na sua palavra. Não, vou fazer isso porque o irmão falou que é o melhor, vou fazer isso. Se ele marcou, ele vem. Então as pessoas passam a confiar, né? A palavra de Deus diz o quê? Que maldito é o homem que confia no homem, né? Mas você pode passar essa credibilidade para alguém através do seu testemunho. E se nós somos servos de Deus, eu costumo falar assim: como que eu vou falar para alguém não roubar se eu roubo? Como que eu vou falar para alguém não mentir se eu minto? Né? Então, assim, o testemunho fala muito mais alto. E, principalmente se tratando do Evangelho e da Palavra de Deus, certa vez falaram para Jesus assim: ele fala como alguém que tem autoridade. Então, para você trazer a palavra, né, você tem que ter essa autoridade. Eu costumo falar assim: para você vender um produto, você primeiro tem que conhecer. Se você não conhece o Evangelho, se você não conhece o Jesus Cristo, se você não conhece o Deus que nós servimos, né, se nós não conhecemos, como que você vai pregar para alguém? Então você tem que buscar. E esse conhecimento é através de quê? Da palavra. No verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu poder eterno, como também a própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Aqui ele ainda faz uma referência ao capítulo 18, né, no finalzinho aqui, quando fala que tais homens serão indesculpáveis. Porque uma vez que você conhece a palavra, não adianta depois você chegar para Deus e falar que não conhecia, né? Uma vez que você conhece a palavra, Deus vai te cobrar claramente. E aqui ele faz uma referência ao 18, que lembra, os homens agiam como? Impiamente, perversamente, e detinham a verdade através da injustiça. Mas aqui no 20 também fala assim, que os atributos invisíveis de Deus, assim como o poder eterno. Você quer conhecer a Deus? É só ver a criação, os seus feitos, a sua palavra. Amém? Esses são os atributos de Deus, né? E nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus o quê? Aqui fala no verso 18, que ele é assim Deus, o seu poder eterno. O poder de Deus não tem prazo de validade. E às vezes nós, como ser humano, queremos estipular um prazo para o poder de Deus, ou com nossos olhos carnais, nós queremos impor limite a Deus. Mas a Bíblia fala que nós servimos um Deus do impossível. Mas às vezes no nosso coração, irmão, essa situação agora está difícil. Irmão, agora daí eu não consigo. Não, nós servimos um Deus do impossível. E a palavra declara essa manhã que o seu poder é o quê? É eterno, quer dizer, dura para sempre. E nós vemos os atributos de Deus na questão da soberania de Deus, né? Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer e Ele fala da forma que Ele quer. No Antigo Testamento, naquela passagem que fala de Balaão, Deus usou até um jumento para poder ensinar ou falar com o profeta. Então Deus ele pode usar uma criança, Ele pode usar um mendigo, Ele pode usar até um homem, uma pessoa embriagada, Ele pode usar o ímpio para te trazer uma repreensão ou uma mensagem, porque Ele é soberano. Às vezes, novamente, nós achamos que a situação está difícil e esquecemos que Deus está no controle. Às vezes acontece tanta coisa ruim que você até pensa que Deus não está te ouvindo, ou Deus não está agindo, mas a soberania de Deus é infinita. Ele é um Deus que está acima dos céus e da terra, olhando por nós e pronto para intervir. Quantos livramentos nós recebemos sem saber? Isso é a soberania de Deus. E outra, a questão da onisciência. Não adianta nós tentarmos enganar a Deus.
nós podemos enganar o nosso irmão, nós podemos enganar nossos cônjuges, nós podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar o nosso chefe no trabalho, mas Deus sabe de todas as coisas. O salmista diz que para onde eu irei, se o Senhor não estiver comigo? Se eu for para debaixo da terra, lá Ele está. Se eu entrar na caverna, Ele está. Se for para debaixo da cama, isso é a onisciência de Deus. E, já caminhando para o final, nós servimos a um Deus também que é onipresente, está presente em todos os lugares. Falei que outro dia, pessoas que vão ao Rio de Janeiro, ver aquela imagem, eu queria tanto ir no Cristo, Cristo está do seu lado. A Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo, nós temos acesso livre ao Pai. Basta você se ajoelhar e orar, buscar a presença de Deus e Deus vai falar contigo. E pessoas que não têm entendimento, também não tem nada contra, quem quiser visitar aquela imagem, mas coloque no seu coração que aquilo ali é apenas uma imagem feita pelo homem, e não o Cristo que Pedro falou que era, não o Cristo que morreu para que nós pudéssemos assim nos salvar. E por fim, a onipotência do nosso Deus. O que é isso? Poder ilimitado. Nós servimos um Deus tremendo, um Deus que fez o povo de Israel passar no Mar Vermelho a pés enxutos, não pingou uma gota d'água neles. Servimos a um Deus que fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha e não queimar um fio de cabelo. Um Deus que fechou a boca dos leões. Amém? Então nós servimos um Deus onipotente, quer dizer, o seu poder não tem limite. Aqui no verso 20, quando fala que os atributos de Deus, seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus o tempo todo ele está mostrando o quê? Que Ele é Deus. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo do Egito, isso é muito interessante. Moisés chega e fala assim, mas se eu chegar lá e falar para aquele povo que o Senhor mandou, eles não vão acreditar. O que eu faço? Além dos sinais que Deus fez Moisés fazer, Deus fala assim, fala que eu sou, te enviou. Tipo assim, a minha palavra basta. Eu sou eu. E digo mais, Deus podia ter libertado o povo do Egito do dia para a noite. Mas por que Deus mandou as 10 pragas? Por que ainda levou um tempo? Porque aquele povo ali estava muito carente e idolatrava muito aqueles deuses. E no Egito existia um Deus para cada coisa e Faraó era o Deus máximo. Então Deus mostrou para aquele povo que ele era Deus. Amém? Por isso quando ele fala, eu sou, te enviou, a minha palavra basta, eu sou Deus. E a palavra também diz que nós servimos Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. E muitas das vezes, no dia de hoje, a dificuldade que nós temos da palavra, do jeito que tem sido pregada, parece que nós servimos a outro Deus. Um Deus que mudou a essência, um Deus de privilégio, um Deus que faz o que eu quero. E não é assim. Ele é soberano, nós já falamos isso. Então não é o que eu quero, é o que Deus quer. Mas nós, como servos, temos que ter esse entendimento, essa clareza, que nem sempre o que nós queremos é a vontade de Deus. Nem sempre o que eu quero é o que Deus quer para a minha vida. Porque nós temos a nossa limitação humana. Eu só consigo ver o que está à minha frente. Mas Deus, Ele contempla, num momento só o mundo inteiro. Eu posso presumir o dia de amanhã, mas Deus sabe o que irá acontecer comigo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então que Deus possa estar nos abençoando. Fico por aqui, agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade e que temos na nossa mente que a nossa fé ela tem que ser trabalhada através do estudo da palavra e essa afirmação do apóstolo Paulo no versículo 16, não me pergunte do Evangelho porque é o poder de Deus. Amém?
Olha a arma que nós temos em nossas mãos, né? Muitas das vezes o bandido, o assaltante, ele se prevalece com uma pistola, um 38, um fuzil. Nós temos uma espada ou uma arma com 66 calibres. Amém? 66 livros que estão à nossa disposição o tempo todo. Todo irmão aqui tem uma Bíblia em casa, tem acesso à internet. Então isso nos ajuda o quê? A pesquisarmos e a crescermos mediante a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós. Vou estar orando, encerrando, depois da oração. Oração silenciosa, estaremos assim nos despedindo e já fazendo convite para aquele irmão que puder, logo mais à noite, às 19 horas, com pregação do pastor El. E na terça-feira nós iremos fazer o culto na casa da irmã Zilda, Só que continuar com aquele protocolo de não ir muita gente. Já tem 2 irmãs que eu vou fazer o convite, se quiserem ir, fiquem à vontade, tá bom? Que eu provavelmente não sei, eu devo não estar, porque eu tenho um compromisso para terça-feira à tarde, então não sei se eu vou conseguir chegar. Se eu conseguir, eu vou, tá bom? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que através dos Teus servos, Pai, se mostra tão claramente nos dias de hoje para nós, Sua palavra, Pai, pura e genuína, a essência do Evangelho e da sã doutrina, que homens, Pai, têm deturpado, têm, Senhor, modificado para o seu bel prazer ou o seu bel entendimento, Pai, e não tem trazido aos contentos a Tua palavra, ao Teu povo, a Tua igreja. Tenha misericórdia deles, Pai, e que esses ainda venham se arrepender, Pai, e ter realmente um encontro contigo. Obrigado ainda pela Tua igreja batista aqui em Morada do Sol, esse templo, Pai, tão aconchegante e gostoso, onde temos, Pai, a oportunidade livremente de estar se estudando a Tua palavra, louvando e adorando o Teu santo nome. Como ainda, Senhor, cada membro da Bíblia de Morada do Sol, em especial, visita cada um nesse momento, que o Senhor possa estar falando, Pai, aos nossos corações e nos direcionando, Pai, para praticarmos a Tua palavra, e não sermos só ouvintes, como diz o apóstolo Paulo, mas sim praticantes, ó Deus. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento através do Espírito Santo, para que possamos saber qual é a Tua vontade. Quando nós estudamos ontem que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, toma nossas vidas em Tuas santas mãos. Ajuda, Senhor, o pastor El, que é o pastor interino dessa igreja. Ajuda, Senhor, cada irmão a se colocar, Pai, à sua disposição para podermos pregar a Tua palavra. Traga, Senhor, aqueles visitantes que estão sendo convidados, aquelas pessoas, ó Pai, que tiveram o desejo de estar aqui conosco. Ontem eu estive conversando com uma senhora, Deus, ela falou que até se preparou para vir aqui domingo, mas desistiu em cima da hora e ficou com vergonha. Que o Senhor possa, Pai, estar tocando esse coração para que logo mais à noite, foi feito o convite, ela possa estar aqui conosco. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas santas mãos. Toma, Pai, as nossas enfermidades, a Bíblia, a Tua palavra diz isso. Toma cada um, Senhor, em Tuas santas mãos. E muito obrigado, Pai, por esse culto nesta manhã. Desde já te pedimos, venha abençoar o culto da noite, para que Seu nome seja sempre exaltado. Perdoa nossas falhas, Pai, essa nossa humilde oração, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.